Olá, estamos de volta. Vamos falar hoje sobre reforma política e tributária em nosso país. Porque, afinal de contas, votam tantas coisas desnecessárias, fazem CPI desnecessárias, enquanto temas como esse são muito importantes para o nosso povo. O Brasil precisa, urgentemente, primeiramente, fazer uma reforma tributária. É que essa seja pensada de baixo para cima, pensada no povo, pensada naqueles que mais necessitam. É possível sim se fazer isso, mas se feito, vai faltar dinheiro para se manter os altíssimos cargos, salários no Congresso. Ou seja, para se manter os salários e as liturgias tão caras do cargo de senador e deputado federal, isso sem falar em cada estado que mantém seus deputados estaduais e vereadores, como ficam esses gastos? Sabe quanto custa um senador da República hoje no Brasil? Para que ele possa exercer o seu mandato de 8 anos, ele custa para o Brasil anualmente de 7 a 8 bilhões de reais. Isso é muito alto. E um deputado federal? Um deputado federal custa 2 bilhões de reais por ano. Sabe quanto custa um deputado estadual? Na minha cidade, no meu estado, no Rio de Janeiro, ele custa 1,2 bilhões. E um vereador, 6 milhões. Se você acha que o nosso Congresso Nacional não está fazendo nada pelo Brasil, veja o quanto ele custa. Ele é um funcionário seu, ele é um funcionário meu. Além dos salários que beiram os mais altos pagos a parlamentares no mundo, de acordo com fontes internacionais, o sistema banca despesas extras que agora eu vou mostrar para vocês. Há países que nem mesmo o parlamentar tem um imóvel para morar. Mas vejam o que nós damos aqui para os nossos. Cota para exercício da atividade parlamentar. É o chamado CIAP. Este valor depende de cada estado onde o deputado tem origem. Ele é destinado a pagamento de passagens aéreas, que vai de 30 mil a 45 mil reais. Verba destinada à contratação de pessoal. O valor hoje está em torno de 106.866, mas pode chegar a mais se necessário e justificar. Destina-se à contratação de até 25 assessores, parlamentares cuja lotação pode ser no gabinete ou mesmo no seu estado de origem, e varia entre um pagamento de 980 mil a 15 mil reais. Salário e moradia, 4.253, concedido aos parlamentares que não moram em residência em Brasília. Então, você vai ter que pagar isso para ele. Despesas com saúde. Os deputados têm atendimento no departamento médico da Câmara, é chamado DEMED, mas têm direito a reembolso para despesas médicas hospitalares realizadas fora do DEMED. Os deputados em exercício do seu mandato e seus familiares são beneficiados por esse direito. Cota gráfica. O parlamentar pode solicitar a concessão de material gráfico, papelaria, fazer cartões, pastas, papel, timbrado, envelopes, impressos, documentos e publicações. Pode fazer livros.
ainda tem ajuda de custo, que no início do seu mandato e no fim do seu mandato ele recebe um salário integral para que possa pagar despesas de deslocamentos. Isso é extra, hein? Agora, você pensa que para por aí? Não. Tem ajuda de custo com despesas de mudança e transporte. Aposentadoria. A lei do Plano de Seguridade Social dos Congressistas, o PSSC, que foi uma lei de 97, prevê a aposentadoria com proventos proporcionais ao tempo do mandato. Ou seja, no primeiro mandato você já tem aposentadoria. Veículos oficiais. Você vai ter. Gastos gerais, que são garantidos para passagem aérea, telefonia, serviços postais, manutenção de escritórios de apoio à atividade parlamentar em suas áreas de bases eleitorais, em qualquer estado. Compreendendo isso, pagamento de locação desses imóveis, pagamento de taxa de condomínio, IPTU, seguro contra incêndio, energia elétrica, água, esgoto, locação de móveis, equipamentos, computadores, material de expediente e suprimentos de informática, acesso à internet, TV a cabo, licença de uso de software e ainda assinatura de publicações, seja ela quais forem. É muito dinheiro para que um deputado possa realizar o seu trabalho. Fornecimento de alimentação ao parlamentar e aos seus assessores, hospedagem, locação ou fretamento de aeronaves, de veículos, que isso também tem um limite, tá? Parece que o limite está em R$10.900. Embarcação, serviço de táxi, pedágio, estacionamento, também tem um limite de até R$3.000, tá? E isso é mensal, hein? Passagem terrestres, marítimas e fluviais. Combustível e lubrificante se você for usar seus veículos próprios, até o limite de R$6.000 mensais. Serviço de segurança prestadas por empresa, como eu falei. Se ele não quiser o oficial, pode contratar de empresas. E pode ter um gasto aí de R$9.000 por mês. Contratação de consultorias e trabalhos técnicos, permitindo pesquisas socioeconômicas. Isso. Pode contratar empresas, institutos, para fazer pesquisas para o seu trabalho. Não é só isso não, gente. Caso ele queira fazer palestras, até antes de 120 dias das eleições, ele pode fazer com tudo pago pelo Congresso. Participação em palestras, se ele quiser fazer cursos, seminários, tudo pago pelo dinheiro público. Também tem uma limitação aí de 25% do valor de salário ou de cota, que eles chamam, mas é dinheiro a mais. Às vezes, nós ficamos pensando, se eles fizessem pelo menos o trabalho decente, voltado para o povo, nosso país não estaria nessa situação. Todas as vezes que vem à tona um discurso sobre reforma política administrativa, seja por pressão popular, seja por algum tipo de denúncia sobre um determinado parlamentar, ou ainda quando, bem intencionado, um parlamentar propõe a discussão, o Congresso acaba fazendo muito para nada mudar. E com isso, se perpetuam as mordomias todas. Mas há políticos do bem, e bem intencionados, como ocorreu no Rio de Janeiro, na gestão então do prefeito Marcelo Crivella, que ao receber o governo, a prefeitura, descobriu um grande rombo que não dava para administrar, e ele chegou a abrir mão do seu salário, e por um período grande os seus secretários também receberam a metade, até que ele pudesse colocar a casa em ordem. Ou seja, ainda temos salvação, ainda tem políticos do bem que pensam realmente no povo e respeitam o erário público. Dando continuidade a isso que eu estou falando, eu quero falar sobre a reforma política. Falei da reforma política administrativa visando explicar o porquê que, na minha visão, não se fez a reforma tributária para beneficiar quem realmente precisa, aquele que realmente mantém essa nação de pé, o trabalhador. A reforma tributária é a pauta que nenhum parlamentar quer mexer, conforme comprovamos, pois diminuindo a arrecadação, haverá menor orçamento
para destinar ao pagamento e à manutenção do nosso Congresso Nacional, que é classificado no mundo afora como um dos mais caros do mundo. A reforma tributária, proposta pelo projeto de lei número 3.887 de 2020, pretende simplificar o sistema tributário atual, promovendo impactar positivamente a produtividade e o crescimento econômico. A meta é substituir o atual modelo, que é caro e complexo, por mecanismos mais eficazes. O citado projeto de lei criará uma contribuição social sobre as operações com bens e serviços, apelidada de CBS. Substituirá a atual cobrança do PIS, PASEP e COFINS. A nova CBS, com alíquota de 12%, é uma nova forma de tributar o consumo, bem parecida com modelos internacionais. Até que, enfim, serviu para alguma coisa esses estudos. Afirmo ainda que o projeto de lei que será possível acabar com a acumulação indevida de tributos, com uma única cobrança sobre o valor adicionado pela empresa. Isso parece bom, né? Mas alerto do seguinte, que já vimos isso antes, e sempre o Congresso, diante de uma arrecadação inferior às suas necessidades, acaba sempre propondo novos impostos suplementares. Eu tenho medo que isso venha a acontecer e afirmo, vai acontecer. Em minha opinião, a reforma tributária não sai do papel por falta de vontade política. Diante de um Congresso corrupto, com parlamentares sem um engajamento prometido em suas campanhas. Eu falei isso aqui, provei quantos parlamentares estão no poder e são corruptos e estão respondendo a processos. Creio que tudo isso, se por haver mais parlamentares que misturam suas ideologias, bandeiras e promessas com outros partidos diferentes, onde nos perdemos diante de tantas siglas, nomenclaturas, talvez não seja lembrado com facilidade. Mas o nosso país, um dia, existiu somente 2 partidos, Arena e MDB, aos equivalentes hoje republicanos e democratas nos Estados Unidos. Era muito mais fácil o povo entender em quem votar. Mas a Constituição de 1988 foi idealizada por verdadeiros políticos profissionais, que, pensando somente neles, abriram legalmente essa possibilidade de pluripartidarismo, que, em minha visão, somente engana o povo, que hoje nem sabe em quem votou e para que votou. Tem outra opinião a ser dada. Como a política atual, mal intencionada, continua mantendo tudo como está, destinando pouco orçamento público para a educação e controlando os meios educacionais, seja no ensino fundamental, no ensino médio ou mesmo o superior. Sim, quando fala em educação, fala em uma educação voltada para as necessidades reais do país, e não essa última imposta pela esquerda comunista que ficou no poder por quase 16 anos. Hoje temos crianças em escolas públicas que sabem mais dançar funk proibidão que matemática. Sabem mais como ter relações sexuais em idade infante que português. Infelizmente, sabem mais desrespeitar um professor e seus pais em casa que cantar o hino nacional. Sem falar no ensino universitário, onde vemos alunos mais fora de sala de aula, com a desculpa de atividades extracurriculares, onde, em nome de uma cultura, ficam nus, cheirando o ânus do outro, em uma roda teatral. Vocês viram isso na televisão? Foi muito divulgado. Ou em manifestações onde não se respeita a religião e cultuam as drogas, o comunismo, e que acontece nas escolas e universidades são orquestradas por políticos que faltaram com sua afirmação perante o povo e defende o quê? Direitos de minorias, quando na verdade pensam somente neles próprios, se perpetuar no poder. O pluralismo partidário
onde a dança das cadeiras esconde os maus políticos e suas intenções, como aconteceu recentemente com o deputado federal Marcelo Freixo, que pertencia ao PSOL, partido claramente defensor da ideologia de gênero, liberação de drogas, liberação do aborto e da proteção dos marginais e bandidos que assaltam, roubam e assassinam brasileiros, com a desculpa de que eles são abandonados, marginalizados pela sociedade. Mas que agora mudou de partido em uma clara intenção de se afastar da ideologia que sempre defendeu. Nós temos que ter muito cuidado com os políticos que se apresentam para a gente, porque, se ele for falso, viram a face e nos enganam. A esquerda que hoje representa muitos quer voltar ao poder para destruir nossa sociedade por intermédio do enfraquecimento familiar, colocando filho contra seus pais. Como isso se dá? Aproveitando a natural discordância do jovem com as ideias de seus pais, pregando a liberdade sexual, até mesmo entre menores, e o uso de drogas de forma recreativa. Sem esquecer o ataque franco à religiosidade, não importa qual seja, hein? Umbanda, candomblé, cristão, católico, porque se enfraquecer isso, você acaba destruindo o núcleo familiar. O Brasil está mudando para pior. Se a esquerda continuar com o apoio do jornalismo comprado, que enriquece com a corrupção por intermédio da lavagem da imagem do mal político, perderemos nosso futuro. Colocaremos nossos filhos e netos em perigo. Eu gostaria que minha narrativa, caso você tenha gostado, compartilhe, curta, se inscreva e clique no sininho, garantindo ver toda semana novidades para um Brasil melhor. Aqui eu aponto os políticos corruptos, mostro as provas e não deixo ninguém esquecer quem são eles e o que eles fizeram. Até a próxima. Conto com vocês.